Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Nos proporcionou o Senhor uma oportunidade ímpar de estarmos na casa dele, com os servos dele, louvando, exaltando e glorificando o seu excelso nome e proclamando a sua santa, bendita e eterna palavra. Isso nos faz mais felizes ainda, porque nesta oportunidade concedida pelo Senhor, nós podemos mais uma vez estarmos aqui nesta igreja para glorificar, exaltar o seu santo nome. E eu fico feliz por vir à casa do Senhor. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados de Jesus Cristo, esse Deus, ele é poderoso. Todo poder, toda glória, todo domínio pertence ao Senhor. Poderoso Deus. Aí, Dimitri.
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, amados de Jesus Cristo, a Ele nós devemos honrar,
exaltar e glorificar, porque o seu amor é imenso, a sua misericórdia é imensa, e Ele é bom, é misericordioso, e nós ansiamos por Deus, amamos a Deus, glorificamos e exaltamos o seu nome, ansiamos pelo Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, aleluia. Ansiamos pelo Senhor que fez os céus e a terra. Glórias sejam dadas ao Senhor. Águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Que este rio possa passar aqui nesta hora e que possa curar toda a ferida, toda a enfermidade. Tirar de dentro do nosso coração todo ressentimento, toda mágoa. Eu não vou dizer que o crente odeia, mas às vezes tem sentimentos que não são bons e que não prejudicam os outros, que prejudicam aqueles que as guardam e as têm. Peça para que o Senhor lance isso tudo fora e nos deixe limpo. Purifica-nos, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és tudo, Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. Sem o Senhor nós não existiríamos. Ah, amados de Jesus Cristo, nós estamos, eu creio, vivendo os últimos dias na terra. Os últimos dias da existência de vida na terra. Jesus está voltando. Prepara-te, igreja, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar.
subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, por essa oportunidade tão gostosa de estar na tua casa, juntamente com meus irmãos, te louvando, te exaltando, cultuando ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, honra, glória, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque antes nós suplicamos pelos nossos pecados e certamente esses louvores o Senhor Deus o aceitou com aroma suave. Obrigado, Senhor Deus, por esses louvores que entoamos, Pai, que ficam guardados nos nossos corações e aprendemos mais de Ti, Pai Santo. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, porque os nossos pecados são perdoados através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, nos purifica, nos limpa, e aí nós continuamos, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. E dos nossos pecados, Senhor, não se lembra mais. São jogados nas profundezas do mar. Obrigado, querido, por essa oportunidade tão gostosa, Pai, de estar falando mais uma vez contigo, e pela sua graça e pela sua misericórdia. E agora que nós já estamos preparados para ouvir a tua palavra, Pai. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. E sairemos daqui diferente de como chegamos, porque a tua palavra é viva e eficaz, e tem poder para endireitar, Senhor Deus, as nossas vidas, os nossos corações. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Louvado seja Deus por estarmos com Deus, na casa dele, com os servos de Deus. Amados e queridos do Senhor, nós estamos na série de mensagens Perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. É a sua 36ª edição e nós estamos estudando acerca de perseverar na palavra, perseverar na oração, nas orações, perseverar no testemunho, perseverar na firmeza da esperança de que pertencemos a Cristo, que fomos comprados por Ele, que fomos lavados no seu precioso sangue, que temos o nosso livro escrito no livro da vida. Perseverar para não se afastar do Senhor e dos seus santos e retos caminhos. Perseverar para termos uma vida abundante, para ter uma vida em santidade, no temor do Senhor, sendo irrigados por Ele, sustentados e protegidos e amparados por Ele. Esta série de mensagens, em mais de um terço dela, estamos falando sobre o fim dos tempos. E isto é alguma coisa que preocupa os ouvintes, porque, afinal de contas, tantas outras gerações poderiam estar às vésperas da volta de Jesus Cristo e ficam as pessoas imaginando: por que agora, na minha geração, estas coisas acontecerão? Por que os planos que eu sonhei
para o meu futuro, para a minha aposentadoria, para desfrutar de todo o trabalho, de todo o labor da minha vida. E agora o pastor está falando sobre o final dos tempos, falando sobre o final do mundo. O mundo não vai acabar, essas coisas não vão acontecer. Isso é fruto da imaginação das pessoas. Amados do Senhor, eu creio em Deus. Eu creio nas suas promessas, creio nas suas profecias, creio na literalidade da palavra de o que está escrito aconteceu, acontece e acontecerá. Nos últimos dias, amados, nós estamos vendo e acompanhando, não na nossa mídia televisiva, porque ela é comprada e ela está, em primeiro lugar, para entretenimento, para os epicúreos estarem achando que é só comer e beber e viver e se regalar, e se esquecem de outras coisas. Tudo aquilo que está na grande mídia televisiva é para entreter aos seus teleouvintes. As pessoas não creem na volta de Jesus Cristo. As pessoas não procuram estudar a palavra. As pessoas não estão atentas às coisas que estão acontecendo nos projetos humanos para o domínio da humanidade por intermédio de um governo único, e não atentam para as coisas que estão acontecendo em Israel, não se atentam para as coisas que estão acontecendo na geopolítica humana e ficam achando que estas coisas não são para agora, são para depois, quando que na realidade nunca em toda a história a volta de Jesus Cristo foi tão evidente como está sendo agora. Nunca. Estou na igreja desde a década de 60 para 61 e já ouvi diversas mensagens por diversos renomados pastores, escatologistas, inclusive um deles amilenista, mas que trazia mensagens e estudos teológicos, escatológicos, que falavam sobre a vinda de Jesus Cristo. E na década de 80, de 70 para 80, quando ainda jovem, nós da Juventude Batista, da PIB de Bauru, nós ansiávamos pela volta de Jesus Cristo, quando foi largamente divulgado sobre o alinhamento dos planetas e foi gerado uma expectativa muito grande na vida da igreja, que naquele tempo buscava o avivamento no Espírito Santo, a viverem uma vida de santidade, de integralidade, com compromisso na sua santa palavra, em obediência e vivendo uma vida santa. Esperávamos a volta de Jesus Cristo. Participei de outras igrejas, não muitas, mas em 92, 93, ela disse o seguinte: eu estou desde criança na igreja e sempre ouço acerca da volta de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo nunca vem. Aqueles que acham tardia a sua volta, não se distraiam, não saiam do caminho, procurem buscar mais ao Senhor,
procurem viver mais o Evangelho, no Evangelho. Não se afaste de Deus, se aparte do mal e viva na presença de Deus uma vida santa, reta, justa e piedosa. Amados de Jesus Cristo, nesta noite desta 36ª mensagem, desta perseverança, que é a chave para uma vida firme com Jesus, estaremos falando sobre o dia do Senhor, do juízo do Senhor. E a palavra que Deus nos traz ao coração para este culto desta noite, para este tema do qual já falamos acerca do dia do Senhor, vamos estar falando sobre alguns aspectos. E vamos estar falando com o intuito, não de amedrontar e apavorar e expulsar as pessoas da igreja, porque buscam mestres, porque têm comichões nos seus ouvidos e querem ouvir outras coisas. Querem ouvir coisas agradáveis, mas nós não podemos nos apartar da verdade. Um atalaia, ele é aquele que avisa e não pode fazer mais nada. Não tem o poder de amarrar ninguém e de segurar essa pessoa para que essa pessoa não venha a apostatar-se da fé, mas apenas avisar. Ontem, na parte da tarde, enquanto estávamos aqui, enquanto os irmãos nos ajudavam aqui no mutirão desta fase da construção da igreja, uma irmã nos falou acerca da nossa igreja fechada. E durante a semana, durante o dia, ela passa aí e a igreja está fechada. Eu disse para ela, minha irmã, pode ser que o prédio esteja fechado, mas a igreja está em atividade. Nós estamos nas mídias sociais, nós temos uma rádio web, e enquanto eu estou conversando com a senhora aqui, o evangelho está sendo pregado no mundo. Então, se a irmã abrir a nossa rádio, o aplicativo dela, e fui na página inicial, e lá estava em 338.920 pessoas. E ela olhou para mim e me disse, mas o pastor acha que todas essas pessoas aceitaram a Jesus? Eu lhe disse, não acho não, minha irmã. Eu tenho certeza de que nem todas essas pessoas que visitaram a nossa rádio e que ouviram as programações da nossa rádio, que é a www.radio7ibpc.com, que está 24 horas no ar, tenham se convertido. Mas nenhuma das que visitaram a nossa rádio e ouviram a mensagem do Evangelho não vão poder chegar diante de Deus e dizer, nunca me falaram de Cristo. Então a nossa igreja, durante a semana, dificilmente a senhora vê alguém aqui. Mas onde estamos falando de Jesus Cristo. Onde estamos conquistando almas para Jesus. Sempre evangelizando. E no evangelismo pessoal. E indo a outros lugares, assistindo às pessoas em vários níveis, abençoando outras vidas. O templo está aberto às quartas-feiras, às 20 horas, às sextas-feiras, às 20 horas. Em programações especiais, nós temos os nossos cultos de festividades, jantares, temos aí várias programações. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E citei a ela, muitas das igrejas, inclusive batistas, já não tem mais a escola bíblica dominical. Os cultos de orações não tem muitas pessoas orando,
que as pessoas creem que não dependem mais de Deus, que são capazes por elas mesmas e dizem: eu oro em casa, eu venho na igreja para orar, eu posso ficar em casa. E aos domingos pela manhã, às 9, o culto que começa entre 10h30 e 11 horas, porque há temas aqui que as pessoas gostam e ficam inquirindo a professora Ludmila, e aí nós temos o nosso culto às 19 horas. Mas a nossa rádio continua 24 horas. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, na página Sérgio Salvádio, Pastor Sérgio Salvádio, Igreja Batista em Parque dos Camargos, e muitos irmãos da igreja, irmãos em Cristo, que estão em outros lugares, estão curtindo e compartilhando para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue muito mais longe, sem contar os nossos 9 grupos, incluindo batistas tradicionais, jovens batistas, cristão da Missão Cristã Bangladesh, nós temos nos Estados Unidos, nós temos na África, e estamos chegando em muitos lugares. A igreja não está fechada. A igreja que o Senhor Jesus Cristo abriu, ninguém pode fechar. E nós estamos expandindo o Evangelho de Jesus Cristo e pregando a palavra de Deus. E o que estamos pregando, amados de Jesus Cristo, e amamos, é acerca da palavra. E como nós podemos ver que os dias estão sendo abreviados, todos os irmãos sabem que a semana não dá para fazer mais nada. O tempo passa de uma velocidade surpreendente. Então, se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma alma se salvaria. E nós estaremos falando sobre o dia do Senhor, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 12. 2 Pedro, capítulo 3, de 10 a 12. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos se dissiparão com o calor. Deus vive. Grande e terrível dia é o dia do Senhor. É o dia do prestar contas com o Senhor. É o dia que os ímpios serão aniquilados. É o dia que não só a vida será extirpada, mas tudo o que neste mundo criado pelo Senhor foi destruído pelo pecado, pela rejeição, por não dar glória ao Senhor. E eu quero te pedir, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para a Tua igreja, para todo o povo que nos acompanha nas mídias, para todos aqueles, Senhor Deus, que possam, assim como nós, estar dizendo e ansiando a vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Eu te peço a iluminação
na unção do teu Santo Espírito, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Ó amados do Senhor, servos do Altíssimo, como disse aqui há 2, 3 domingos atrás, Noé pregou por 120 anos o arrependimento. E as pessoas até trabalharam como diaristas para Noé, recebendo o seu soldo para ajudarem a construir a arca, mas não creram na palavra do Senhor. E digo que o prejuízo não foi de Noé. O prejuízo foi daqueles que não creram no atalaia do Senhor, que além de dizer sobre o juízo de Deus, empenhou-se em construir um compartimento flutuante no seco, quando, pelos relatos bíblicos, nunca havia chovido na face da terra, para que um casal ou 2 de cada espécie estivesse entrando lá naquela arca, e apenas 8 almas foram salvas. Quando o dilúvio veio e Deus fechou e trancou a porta, 40 dias e 40 noites choveu e as fontes das águas foram abertas. Gênesis, capítulo 7, versículo 12. Gênesis 7, 12. E a chuva, pela primeira vez, caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Vamos até o 23, o Alex. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé com sua esposa e as esposas de seus filhos, de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea. De tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta da arca. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra. E a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra. E as mais altas montanhas que estão sobre todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram a cerca de 7 metros acima das montanhas, de todas as montanhas e picos que existem na terra. Oh, amados do Senhor,
120 anos avisando. Demorou 40 dias para que toda a vida na terra acabasse. Mas se você estiver atento, no texto que lemos em 2 Pedro, capítulo 3, de 10 a 12, fala acerca de 4 coisas que fazem parte dos elementos: terra, céu, fogo e ar. Quem trabalha com metais e tem fornos ou maçaricos, sabe que a potencialização do fogo se dá por intermédio do oxigênio. Sem oxigênio não há fogo. Mas este fogo que está sendo falado aqui não é o mesmo juízo que houve quando o dilúvio veio sobre a terra, que no 150 dias, depois dos 40 dias e 40 noites, em que as fontes dos abismos foram abertas e a chuva caiu sobre a terra, as águas começaram baixar. E demoraram, segundo os estudiosos, 371 dias desde o primeiro dia em que a chuva caiu sobre a terra. Mas permaneceu o ar, a terra, as águas permaneceram. E a vida foi preservada de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. A vida voltou. E a seria entregue, açoitado, escarnecido, crucificado, morreria, seria sepultado, ressuscitaria, depois de 40 dias assuntaria aos céus e depois voltaria para buscar a sua igreja. E a palavra de Jesus é recheada de profecias que fala acerca do final dos tempos. E vai dando orientações para a igreja de Deus, para os crentes em Cristo Jesus, para observar as coisas, para viver uma vida de santidade e de atenção, e refletir acerca da sua própria vida, e olhar como as coisas estão acontecendo. Para quê? Para não ficar desapercebido naquele dia da volta do Senhor, que a Bíblia relata que será como um ladrão. Alguém já foi assaltado? Já teve sua casa assaltada? O ladrão falou para você: olha, sexta-feira, às 21h59, eu vou entrar na sua casa
Esteja você dormindo, esteja você acordado, tenha você dinheiro, não tenha dinheiro, tenha conta para pagar, não tenha conta para pagar, eu vou entrar na sua casa, viu? Se prepara. Na cidade de Marília, houve um famoso assaltante, até os dias de hoje, com o pseudônimo de Pé de Veludo. Ele não avisava o dia que ia entrar, mas ele escrevia na perna das pessoas que estavam dormindo: estive aqui, Pé de Veludo. Isso não é conto, não, isso é real. E toda a sua família foi morta, ficou só um aleijado, o pai e a mãe, mas todos os irmãos foram mortos. Foi na década de 60, um evento terrível. Creio que em 1965 esse fato ocorreu na cidade de Marília, onde mataram o Pé de Veludo. Mas Jesus Cristo não é ladrão, mas ele está usando aqui uma alegoria de como E o que ele nos fala é para observar estas questões. Para que observar estas questões? Para não ser pego de surpresa, para não ser reprovado, para não poder ficar de fora. Porque, amados de Jesus Cristo, nesta vez não haverá uma segunda chance. Embora os bilionários, os trilhardários estão aí construindo bunkers, achando que vão sobreviver ao grande e terrível dia do Senhor, se enganam. Por quê? Porque a terra será devastada pelo fogo. E a terra sendo devastada pelo fogo, acabará o oxigênio. Nós estamos aqui. O que mantém a nossa vida? A terra será queimada com todo o seu oxigênio. E não para por aí. Os elementos, o Sol, Júpiter, Marte, Saturno, Netuno, estrelas, vão cair do firmamento. Uma nova ordem surgirá depois disso pelo poder de Deus, mas não restará vida sobre a terra. Terra, ar, mar, vegetação, não haverá nada. Na internet, algumas pessoas estão dizendo sobre o apagão que vai ter. E nesta Segunda Guerra Fria que está acontecendo, os nossos oceanos são cheios de cabos submersos que interligam continentes e países. Já mapeado e do conhecimento de todas as nações, é alvo de uma ameaça que julgam alguns ser de Putin para destruir estes cabos que estão lá nas profundezas dos oceanos para cortar a comunicação. E algumas pessoas estão dizendo: juntem pilhas, armazenem alimentos, façam barricadas nas suas casas, deixe o seu carro com o tanque de combustível cheio, não saia da sua casa, tem rádio AM, porque a comunicação, ela vai acabar, o apagão, a energia. E aí as coisas estão acontecendo
e a apostasia está acontecendo, o amor está se esfriando, e as pessoas já não mais cuidam das suas próprias vidas e da sua salvação, e acham que é tardia a volta de Jesus Cristo, e acham que essas coisas das quais estamos falando nunca acontecerão, e que isso acontecerá lá longe, quando que pelas evidências, pela figueira florescida, dando os seus frutos, Cristo está às portas. E a igreja, sem amor, sem comprometimento, sem prazer em vir aos cultos orar, buscar ao Senhor, sem ter uma vida de santidade, tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas que são de Deus, achando que, amados de Jesus Cristo, o dia do Senhor é relatado por o apóstolo Pedro, e é na segunda carta que nós lemos. 2 Pedro 3, versículo 7. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus que hoje existem estão preparados para o dia do fogo, reservado para o dia do juízo e para total destruição dos ímpios. Então eu não devo me preocupar, porque eu não sou ímpio. Hoje nós falamos pela manhã, lá em 1 João 4, de 7, nós falamos que o amor lança fora o medo. Mas quando nós estamos falando aqui acerca dessas coisas, muitas pessoas estão com o coração apertado. Será que o pastor não tem uma outra coisa para falar? Só fala sobre isso. Tem medo do que vai acontecer. Os céus não existirão mais. Se não existe céu, não existe sol, e não existe lua, e não existe estrelas. E cairão do firmamento, e se colidirão uma com as outras, e nessa cápsula que você vive, chamada Terra, na parte exterior dela, vai ser impactada e abalada. A terceira guerra mundial, amados de Jesus Cristo, está prestes a acontecer. Basta apertar alguns botões, e seja o botão certo, Brasil, instantaneamente não existe mais. América do Sul, instantaneamente já não existe mais. Não é água cobrindo a terra, é fogo, mar. Se colocarem as bombas, os seus megatons, para destruírem, elas cairão lá no mar. Haverá maremotos, haverá terremotos, e não precisa de mais de 5 botões serem apertados para que 1/3 da terra seja destruído instantaneamente. Para quem você vai gritar? Para o Chapolin Colorado? E agora? Quem poderá me livrar? É não abrir e fechar de olhos. E a igreja está descuidada. A igreja está preocupada com outras coisas. Tome posse, prospere, coma, bebe, regala-te. E não atenta para as coisas que estão acontecendo.
É incrível que ainda tem crentes da Igreja Batista em Parque dos Camargos que assistem novela na Rede Globo. Existe na Igreja Batista em Parque dos Camargos crentes de esquerda. Existe na Igreja Batista em Parque dos Camargos de pessoas que julgam não haver final e que essas coisas todas não irão acontecer. E de que mesmo fazendo parte da igreja, não tem os seus nomes escritos no livro da vida. Eu conversando com algumas pessoas em um ferro velho outro dia, e eles me combatendo politicamente, eu disse a eles: vocês assistem Rede Globo, né? Vocês ainda assistem Jornal Nacional, né? Vocês ainda assistem O Fantástico, né? Vocês ainda continuam sendo doutrinados pelo sistema, né? Ao invés de vocês lerem a Bíblia, de buscarem a Deus, vocês ficam sendo doutrinados por ímpios. O amados de Jesus Cristo não é por novelinhas e por séries lá da Rede Globo e por BBB, por algumas outras coisas, pela Fazenda e mais algumas coisas, você vai se encontrar com Deus, não. Jesus está voltando. Você deveria estar se preparando para se encontrar com Deus, para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Os elementos ardendo se desfarão. Isaías 13, versículo 9. Isaías 13, 9. Eis, portanto, que está perto o dia de Yahvé, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores. Do que adianta você gastar em bunkers? De que adianta você gastar em espaçonaves e em lugares aí na estratosfera? Que adianta você programar para levar pessoas para Marte? Do que adianta você tentar fugir da ira de Deus? Quem escapará da ira vindoura do Senhor? Por que então não se preparar, amados de Jesus Cristo? Vejam, o dia do Senhor está perto. Ainda não está tão perto assim. Deixa eu viver a vida, eu ainda sou novo. Deixa eu curtir. Eu tenho coisas que eu não experimentei ainda, tem coisas que eu não vivi ainda. Eu preciso experimentar tais coisas e ver. Quando eu estiver velho, quando eu estiver que nem o pastor, já gagá, de cabelinho branco, com dificuldades motoras, aí eu vou me preparar para. A irmã Maria Inês hoje não está presente. A filha do cunhado dela, Aprígio, de 29 anos, faleceu. E ela está no velório. Ela não viu. Não sei se preparou ou não, mas aos 29 anos foi chamado. Você está preparado para morrer? Como está a sua vida diante de Deus? Como você está? Deus é que sabe. Amados de Jesus Cristo, em Lucas 21, 25 e 26, está mostrando. Olha mais para o céu, deixa de olhar mais para o chão, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações ficarão desesperadas, com medo
terrível estrondo, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Quantos tsunamis já aconteceram? Quantos terremotos já aconteceram? Os cientistas estão preparados para uma camada celeste que voa aí a milhões de quilômetros horários, estão para se colidir com a Terra na costa dos Estados Unidos. E a rota é essa. E os cálculos matemáticos são estes: colisão lá em Norte América. Olhe para as coisas que estão acontecendo e de que Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, por amor aos seus, está avisando. E a igreja vive em berço esplêndido, ao som do mar, da luz, assim como vivia a nossa nação. E olha o domínio comunista que está tomando conta da gente hoje. Amados de Jesus Cristo, Lucas 21:36 diz: vigiai, portanto, em todo o tempo, orando. Quantas vezes você orou hoje? Pelo que você orou? Pelo café da manhã? Pelo macarrão e pelo frango? Pelo que mais você orou? Ah, o pastor orou, eu orei junto com o pastor. Quando o pastor orou, eu disse amém. Mas como anda a sua vida com Deus? Como anda a sua comunhão com Deus? 1 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Como está a sua vida? Como está a sua comunhão? Hoje pela manhã falávamos acerca da aliança, do círculo, para nos aproximarmos de Deus. Quantas pessoas que por nada não estão aqui na igreja hoje à noite? Ah, eu assisto online. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, presença, não é online. Você está perdendo de não estar na comunhão dos santos. A igreja não está perdendo, quem perde é você. Se prepara para se encontrar com Deus. Estejam sempre atentos. Vigiai, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho de Deus. Mas o pastor está dizendo que o dia do Senhor tudo vai acabar. Mas tem o arrebatamento dos santos, pelo qual a igreja deve estar preparada. Ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua vida em ordem. Peça auxílio do Espírito Santo, não para que você se analise e julgue. Não, do jeito que eu estou vivendo está bom. Pergunte para Deus: eu estou agradando ao Senhor? O que eu estou fazendo tem agradado o Senhor? Eu vou ser aprovado pelo Senhor naquele grande e terrível dia? Se tiver medo, se tiver dúvida, Deus está te dando a oportunidade de você endireitar a sua vida com Jesus. Amados de Jesus Cristo, em todo o ministério deste pastor, poucos foram os apelos que este pastor fez como desafios à igreja. Porque expõe as pessoas, e muitas delas, por timidez, brigam consigo mesmas, dizendo:
Eu não preciso ir lá para mudar a minha história e para mudar a minha vida. Eu não preciso obedecer ao apelo que o pastor faz. Eu, da minha maneira, do meu jeito, eu faço. E quem me pode provar que eu estou errado? Você tem uma vida. Você tem uma forma de conduta. Você tem um jeito de ser. E eu respeito. Mas, amados de Jesus Cristo, o ladrão chegou. Você está pronto? Vai esperar o quê para se aprontar? Vai esperar o quê para mudar de vida? Vai esperar o quê para acertar a sua vida? Botar a sua vida em ordem com Deus? Esperar o quê? Nos evangelismos pessoais que faço, e até tem gente, o ex-marido da irmã Fátima e os 2 filhos dela, ficaram revoltados com o pastor que na casa deles, quando foi falar de Jesus Cristo em 1999, disse aos 3, me dá certidão de óbito vossa. E perguntar para eles, que dia vocês vão morrer? Soube disso em 2024. E os filhos do ex-marido ficaram indignados comigo de eu pedir a certidão de óbito. Se prepararam? Deus é longânimo, deu oportunidades, como está dando a cada um de nós aqui, de endireitarmos o nosso caminho, de ajustarmos a conta com aquele que vamos comparecer para recebermos o vinde benditos ou apartai-vos de mim. Amados de Jesus Cristo, para que você está preparado? Para o sim de Deus ou para o não de Deus? O céu existe e é real. O inferno existe e é real. E o ladrão não avisa a hora que vai voltar. Mas seja prudente. Tome algumas medidas, algumas precauções. Mude os seus hábitos. Façam coisas que nunca se preocupou em fazer. Vivam coisas que nunca viveram. E realizem a vontade de Deus. Porque Deus quer salvar a todos. E Jesus morreu por todos. Mas só os que creem em Jesus Cristo e porfiam por entrar pela porta estreita é que vão estar com Ele. Você vai estar com Cristo? Você está preparado? Vamos orar? Senhor, não sei quantos mais deixarão de vir à Tua casa, porque este pastor está forçando a barra e falando acerca do fim do mundo. E falando às pessoas, inclusive para ele mesmo, para vigiar, para orar, para ler mais a Bíblia, para se santificar mais, para olhar mais para os sinais da sua vida e estarem preparados para se encontrarem com o Senhor e prestarem contas com o Senhor e a prestarmos contas para o Senhor. Para que estejamos, Senhor Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, endireitando os nossos caminhos, nos santificando e estar preparados para aquele grande e terrível dia do Senhor. Tem misericórdia, porque o Senhor Deus é o Deus da vida e nos deu vida em o seu nome.
Eu oro no nome de Jesus. Amém. Você ouviu a mensagem e Deus falou ao seu coração? Fale com Deus. Procure uma igreja onde se prega a palavra de Deus. Se não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Se não tiver dinheiro, você pode entrar aí na nossa rádio e lá na www.radio7ibpc.com, 7 com o numeral, você pode escrever lá e deixar o seu telefone. E nós providenciaremos que uma Bíblia chegue até a sua mão. Alguém hoje falou que vai à minha casa para estudar o livro de João e que tem algumas dúvidas sobre. E o pastor disse: estou à disposição para receber em a minha casa ou ir até a sua casa junto com a Ludmila. Então eu estou à disposição, que dá para hoje, com os mecanismos que temos de ensinarmos da forma como aprendemos a palavra de Deus. Se você quiser vir fazer-nos uma visita aqui em nossa igreja em Barueri, no Parque dos Camargos, estamos à Rua Rosa Sebastiani, na Rua Gabriela, número 317, em Parque dos Camargos. Rua Gabriela, 317, em Parque dos Camargos. Nossos cultos, quartas-feiras, às 20 horas. Culto de estudo da palavra e de oração. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E nosso culto vespertino às 19 horas. Será um prazer recebê-lo aqui e poder louvar e exaltar a Deus com você, com vocês. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Uma oração silenciosa, estamos despedidos. Deus os abençoe.